pessoal! Estamos aqui para falar hoje sobre o Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos e tendo aí a condição principal sobre os mecanismos convencionais e extraconvencionais do Sistema de Proteção Global. Bom, primeiramente, de quem é a competência, né, do Sistema de Proteção Global? A quem compete, né? Nós temos como principal referência de organismo internacional, né, interestatal, a ONU, né, Organização das Nações Unidas, criada em 1945, em São Francisco, e tendo aí também a Carta das Nações Unidas, que é um tratado que foi internalizado no ordenamento jurídico pátrio através do decreto 19841 de 45 por Getúlio Vargas, em que o Brasil ratificou, né, e responde a ONU, né? Inclusive é um dos estados fundadores, né, dos 51 estados fundadores. Só um parênteses e uma curiosidade, né? A gente tem aí como enviada a cientista brasileira Lutz, né, que foi uma das responsáveis, né, pesquisas indicam que foram uma das responsáveis a consignar na carta essa condição de igualdade de gênero, né, que havia muita resistência. Então, ela e junto com um conjunto de diplomatas latino-americanas incluíram aí essa pauta dentro da carta, né. Algo importante e histórico, sendo que a representação feminina na elaboração da carta era realmente ínfima. Tá? Por isso, nosso reconhecimento, de alguma forma, ter contribuído nessa formatação. Então, o sistema de proteção é feita aí pela ONU e a gente tem os mecanismos convencionais e extraconvencionais. Então vamos ver. A gente, dentro da Carta da ONU, a gente não tem um catálogo de direitos humanos, né? Havia muita discussão, mas não temos. Então a ideia era elaborar um pacto internacional de direitos humanos. Esse pacto deveria vir de uma forma conjunta, né, uniforme, mas, em decorrência da questão política da época, a gente aí vivendo a Guerra Fria, a gente tem a construção de dois documentos que estruturam, né, a estrutura normativa do catálogo de direitos humanos, que é o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ambos de 1966 e ratificados em 1976. O que a gente pode falar, né, e que eles têm algumas proximidades, às vezes tratam até de alguns temas iguais, mas a gente tem aqui no Pacto dos Direitos Civis e Políticos a aplicação imediata, diferentemente dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o PDESC, né, que tem uma aplicação progressiva, né, ou seja, pretende-se, né, que tenham todos educação, acesso à saúde e tudo mais, né, sempre uma condição futura, né, diferentemente da condição dos direitos civis e políticos, que tem uma aplicação imediata. Outra grande diferença também é a condição da formatação do direito da petição individual. A gente já tem essa previsão no Pacto de Direitos Civis e Políticos em 1976 e a ideia, o instrumento de petição individual no PDESC, né, dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, somente em 2008, tá? Então, uma grande diferença também nesse sentido. Que a gente vai ver que é um dos principais instrumentos de mecanismo convencional, a petição individual, né, a mais temida dentro desses mecanismos. Então, a estrutura normativa,
né, do sistema global feito pela ONU, compõe convenções e tratados, né? Algumas convenções e tratados têm mais destaque, né, ou são mais utilizados, e a gente também deve consignar que eles podem tratar de forma geral temas gerais, né, de direitos civis e políticos, econômicos, sociais e culturais, ou ter um caráter especial. E aí a gente está falando aí de alguma condição ou situação que faz alguma convenção e tratado específico, né? A gente pode ter proteção aí dos idosos, a proteção de crianças e adolescentes, da condição racial, a questão de contra a tortura, né? Então a gente tem ou mecanismo de proteção geral ou especial destinado a determinado grupo que entende-se mais vulnerável ou que precisa, que tem maiores violações, números de violações, e que precisa de ter uma condição especial e atenção para que seja possível melhorar essa condição. E, pessoal, dentro também dessa estrutura normativa, o que será a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? É um tratado, é uma convenção? Bom, é uma resolução, e sendo uma resolução, tem muita discussão doutrinária se teria força vinculante ou não, né? Por ser uma resolução e não um tratado e tudo mais. Fato é que aqueles que argumentam que tem força vinculante, principalmente pelo caráter constitucionário e pela construção e referência que a Declaração Universal dos Direitos Humanos né? Então ela é citada e ela traga como uma força vinculante que deve prevalecer. Outros dizem, né, por não ser aí um tratado ou uma convenção, ser uma resolução, e principalmente por ela declarar princípios, né, elementos de direitos humanos, ela não tem força vinculante. A gente encontra as posições divergentes e com fundamentação para, como eu acabei de falar, para os dois lados. Na minha perspectiva, né, embora haja divergência e tenha caráter de resolução, ela tem um grande papel e importância dentro dos direitos humanos, e a gente costuma ver ela realmente ter força vinculante e ser evocada como tal, tá? Mas fica aí essas posições e essa discussão sobre a força vinculante da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Inclusive porque ela viria, após ela viria aí os pactos para justamente formatar esses catálogos, né, de direitos humanos, né, essa previsão de direitos humanos. Se é que a gente pode dizer catálogo, né? Quando fala catálogo parece que está disponível ou à venda, enfim, né? Qual dos direitos humanos eu vou selecionar? E não é essa a ideia, né? É no sentido da gente tentar especificar alguns direitos inerentes aos seres humanos, tá? Então, vamos lá. Dentro dessa estrutura normativa, né? Que a gente, como eu acabei de falar, a gente vai ter aí os tratados e convenções. A gente tem os mecanismos convencionais e extraconvencionais. Qual é a diferença, né? A diferença é que os mecanismos considerados extraconvencionais, eles não estariam devidamente expressos ou fundamentados em convenções e tratados. O que tem uma grande crítica, né? André Ramos Tavares, ele fala que esses extraconvencionais, eles estão fundamentados na Carta da ONU, né? Então, essa é a diferença. Já os convencionais, a gente teria aí formatado dentro das convenções, né? Enfim. Então, seria essa a diferença. Dentro dos mecanismos extraconvencionais, que a gente vai falar primeiro, a gente tem aí uma construção principalmente feita a partir da década de 60, como uma forma de atenuar deficiências do mecanismo convencional,
criando uma força de proteção maior, né? A gente tem um primeiro momento absenteísta, no sentido de elaboração de normas e tudo mais, e um segundo momento de intervencionista dessas medidas, no sentido de ir mais a fundo na proteção dos direitos humanos, tentando realmente combater a violação dos direitos humanos, tá? Dentro desses mecanismos extraconvencionais, a gente tem um de grande destaque, que é a Comissão dos Direitos Humanos, tá? Que foi criado com base no artigo 68 da Comissão do Conselho Econômico e Social, que falava que poderia criar comissões. E essa comissão foi ganhando destaque e atuando, né, tendo um papel importante, como eu falei, na proteção dos direitos humanos. Só que ao final, a gente teve grandes críticas no sentido de politização da Comissão de Direitos Humanos, tá? Que no sentido de que essa comissão ela privilegiaria, ou melhor dizendo, ela não buscaria tantas violações daqueles estados, partes da ONU, que tem grande poder econômico, e diferentemente ela aí apontaria ou teria uma maior atuação e investigação em estados mais frágeis, né? E também uma condição não tão relevante dentro da ONU. Então, com alvo de todas essas críticas e tudo mais, a gente tem em 2006, tá, a alteração da Comissão de Direitos Humanos para o Conselho de Direitos Humanos, tentando aí reverter esse cenário de crítica, de que atuaria aí numa condição política. Então, o que a gente tem de novo, né? A gente tem a distribuição da estrutura do Conselho dividido por regiões, né? Então, para dar equilíbrio a esse Conselho. E ele estaria vinculado, né? Seria subsidiário da própria Assembleia Geral da ONU, que dá a ele uma condição, um status muito maior e relevância, né? Criando aí de fato uma estrutura. Com ele também surgiu essa ideia de revisão periódica universal, que é algo feito verificação feita pelos próprios estados dos estados, tá? Há muita crítica nisso, mas a revisão periódica universal é uma ideia dos estados analisarem os outros estados dentro da proteção de direitos humanos. A gente, dentro dessa condição do Conselho de Direitos Humanos, a gente tem algumas questões interessantes, né? Como por que seria mais benéfico você ingressar num Conselho de Direitos Humanos que dos mecanismos convencionais. A gente tem aí uma dinâmica que você poderia ingressar, né, no Conselho de Direitos Humanos, mesmo que os estados partes de determinado tratado ou convenção tenha ratificado com alguma reserva, né? Então, seria algo mais abrangente, poderia conseguir aí analisar toda e qualquer violação de direitos humanos. Há também uma questão interessante que é aceita a petição individual, mas ela não necessariamente analisa uma condição individual. A gente tem que no Conselho de Direitos Humanos, ela vai analisar um caso individual como um instrumento para a caracterização de uma violação massiva de direitos humanos. Então, um caso, né, para você conseguir ter esse acesso, você precisa destacar que o seu caso não é o único isolado, repercute uma condição corriqueira e feito em massa de violação dos direitos humanos. Ou seja, o Conselho ele analisa uma condição individual, mas desde que
haja repercussão de uma violação massiva, tá? Então, não é necessariamente um caso individualizado, mas uma condição de uma violação massiva em que é possível ser identificado através de um caso individualizado, tá bom? Então, as condições aí, o grande destaque do mecanismo extraconvencional, o Conselho de Direitos Humanos, né, que antes era a Comissão de Direitos Humanos, mas não a única, tá? A gente tem as missões de paz e outros instrumentos também nesse sentido, mas de maior destaque é com certeza o Conselho de Direitos Humanos pela sua amplitude e pela força que tomou, tá? Agora passando para o mecanismo convencionais, tá, de direitos humanos. Como eu já falei, esses mecanismos convencionais são aqueles dispostos aí nas próprias convenções e tratados. Pessoal, cada tratado, convenção, tem as suas especificidades, tá? O que a gente vai fazer aqui é uma referência, né? Um modo geral como se desenham essas convenções e tratados, principalmente as principais convenções e tratados, né? As 9. Então, temos aí como principal referência dessas convenções os comitês. É o principal órgão dentro das convenções e tratados. Então, o órgão de referência são os comitês, tá? Que vão fazer o monitoramento da violação e da proteção dos direitos humanos, tá? Então, esses comitês são o principal órgão, tá, de referência. Entre esses comitês não há uma uniformidade, nenhuma vinculação entre os comitês, no sentido de que o Comitê de Proteção de Direitos Humanos não tem o mesmo regimento, as mesmas regras do Comitê de Proteção aos Idosos, tá? Então, eles são autônomos, embora exista uma tentativa da ONU de uniformização desses comitês, eles são autônomos e não há aí uma vinculação entre eles, tá? O que tem de referência é que tem um mandato aí de 4 anos, geralmente feito por especialistas, e não precisa ser bacharel em Direito, em Ciências Jurídicas, né? Você precisa, para se propor, ser candidato a ser, né, a estar no comitê, ter um mandato para o comitê, você precisa ser um profundo conhecedor de direitos humanos, tá? Então não há a vedação a qualquer profissão. Então, se tiver uma questão de prova, bacharel em relações internacionais se propôs a vaga no comitê de proteção da criança e do adolescente. É possível? Né? Sim, é possível, porque não existe o impedimento aí relacionado a ciências jurídicas especificamente, mas sim uma condição de ser conhecedor de direitos humanos. A principal fonte aí desses comitês, eles agem através dos relatórios, tá? Que tem caráter preventivo e não contencioso. Então, esses relatórios, eles vão mostrar determinada condição dos direitos humanos nos estados e tudo mais. Então, o relatório é algo muito utilizado dentro dos comitês e muito comum até. É muito comum nós ouvirmos falar o relatório tal de proteção dos direitos humanos monitorou, divulgou dados. Então, assim, esses relatórios são bem técnicos, no sentido de tentar mapear a condição, e até no Brasil a gente vê constantemente editais abertos no sentido de ser gestor de projetos da ONU e tudo mais, que consegue compilar dados e tudo mais, que formam esses relatórios, né? Então, é um instrumento importante aí dentro que informa os comitês e até as ações. Dentro também do sistema do mecanismo
convencional, a gente tem as petições individuais. Atenção, pessoal, a gente tem as petições individuais tanto no mecanismo extraconvencional quanto no mecanismo convencional, tá? A petição individual é o instrumento mais temido, né, dos estados no sentido de acesso do indivíduo a esse sistema de proteção e tem como condição aí algumas condições, né, como para receber essa petição precisa da aceitação do Estado. Então não é tão simples você ver a sua demanda aceita, porque precisa da aceitação do Estado violador, né? Enfim. Temos também o requisito de admissibilidade, a maioria deles essa condição de esgotar a esfera nacional, né? Para ingressar na esfera internacional, então você precisaria ter tentado aí todos os recursos para ver seu direito e não ter conseguido para você ingressar com essa petição individual no sistema de proteção internacional. E os efeitos da decisão é uma recomendação, tá, pessoal? E aí tem muita discussão se essa recomendação aí teria força vinculante e tudo mais, como se daria. A gente tem que essas recomendações é feita por uma pessoa imparcial, né, especialista, em formato de sentença, mas a gente tem aí essa discussão se essa recomendação teria força vinculante ou não, né? E aí, com isso, a gente tem também a consequência da crítica, mas que afinal, de que serve toda essa estrutura se a gente não consegue ter uma resposta prática para as violações de direitos humanos, né? Enfim, temos aí toda essa condição. Temos também as petições interestatais, que significa que um Estado pode ingressar, né, com uma petição contra outro Estado, né, dentro desses comitês, o que é, né, uma condição aí bem de uma condição diplomática, né, de relações diplomáticas, mas que pode acontecer. Temos também o procedimento de inquérito que investiga determinada condição de violação de direitos humanos e um mecanismo bem interessante e inserido ainda bastante discutido são as ações urgentes, tá? Principalmente aí a gente tem dentro da Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas contra o Desaparecimento Forçados, criado em 2006. E o comitê também pode adotar, e aí fala, né, que o comitê pode adotar medidas de urgência ou ainda proceder ao inquérito contra o Estado parte, caso receba informação de que há sérias violações sistemáticas e disseminadas à Convenção, tá? Então, temos aí essa condição tanto do procedimento de inquérito como as ações urgentes. Pessoal, então essas são as principais diferenças e o que é importante saber é que, embora exista essa consideração entre ações extraconvencionais e convencionais, o que se define, o que se critica é que mesmo os mecanismos extraconvencionais estariam dispostos e também contemplados dentro de um tratado que seria a Carta da ONU de 45. É isso, na próxima aula a gente estuda os sistemas regionais. Até lá!